Bem-vindos de volta, amantes da lore do 40.000. Hoje nós vamos falar de mais um dos templos do Officio Assassinorum, as Infiltradoras Cálidos, o Templo Cálidos. E, começando do mesmo jeito que começamos o Vindicare, se você não viu o vídeo do Vindicare, recomendo ver antes desse. O Templo Cálidos, ele se originou do mesmo jeito, na reunião com Malcador, e a Cires, que seria Senhorita Cálidos, a diretora primus do templo, ela também inicialmente escolhia as mulheres que ela queria que participassem do templo. E apesar de que nem todos os assassinos do Templo Cálidos durante sua história foram mulheres, 99% foram, e você vai entender daqui a pouco. E atualmente eles recrutam na escola Prodigium as melhores atoras, as mais dissimuladas, as que mentem melhor, porque como eu falei, o comportamento dos alunos é avaliado, e as mais fisicamente aptas, assim, eles pegam mais, principalmente da parte de comportamental, de representação, do que da parte física em si, mas também tem que ter uma parte física, senão não vai passar. E você também recebe uma cartinha sem remetente, que fala assim: então você acha que sabe interpretar? O que você acha de fazer um curso de interpretação avançado? É mais um daqueles cursos extracurriculares. Se você recebe uma carta, primeiro fique suspeito. Quem é que manda carta? Hoje em dia, mandar carta já é estranho. Daqui a 40 mil anos, aliás, 38 mil anos do futuro, vai ser mais estranho ainda. Mas, se por algum motivo ela aceitar, ela vai ser recrutada para o Templo Cálidos. E até hoje, os princípios do templo são os mesmos que foram feitos pela sua criadora, a Senhorita Cálidos. E elas estudam desde o início a parte de atuação, imitação, linguagem corporal. Elas conseguem, assim como eu falei lá atrás na casta dos Eldares, a casta da água, que consegue perceber as expressões faciais, elas são treinadas a entender as expressões corporais, não só de seres humanos, mas de alienígenas também, incrivelmente. Então elas conseguem interpretar se tu tá numa forma violenta, se tu tá calmo, os teus trejeitos, até coisas simples que passariam despercebidos para qualquer um de nós, como qual é a mão que a pessoa usa no dia a dia, se tu é destro ou canhoto, se tu tem o hábito de roer a unha, se tu tem assim, se o teu cabelo cresce mais de um lado do que do outro. Ela presta atenção nos mínimos detalhes de cada indivíduo, porque isso faz parte da sua tática. E por que eles têm esse curso de imitação? Porque elas são infiltradoras. Elas não são apenas assassinas. Elas servem para se infiltrar, como guarda-costas, como funcionários de pessoas importantes, tanto para obter informações, quanto para fazer chantagem, tanto quanto para garantir que uma pessoa está sendo realmente fiel ao imperador, ou para tentar descobrir, fazer uma investigação de um culto do caos em um planeta. Então elas são muito versáteis na sua atuação. Elas não são só assassinas, apesar de que elas matam muito bem. Assim, eu vou falar depois das armas que elas utilizam. E como elas fazem essa interpretação? Porque uma coisa é tu falar e se comportar parecido com outra pessoa, mas o teu corpo é diferente, então meio que dá para perceber que não é a mesma pessoa. Aí entra a técnica que foi feita pela fundadora do Templo Cálidos, a polimorfina. A polimorfina é uma droga muito antiga que foi desenvolvida na época de ouro da tecnologia, e ela permite que o corpo se modifique, quase como uma autocirurgia plástica. Só que não só para mudar os traços da tua pele, do teu corpo. Assim, ela pode mudar a coloração da pele, reduzir ou aumentar o cabelo,
criar ou diminuir gordura, aumentar a massa muscular, diminuir a massa muscular. Claro, ela tem que se alimentar muito para isso. Vamos supor, se ela quer crescer a massa muscular, ela pode aumentar o seu estômago e comer uma quantidade de comida enorme e absorver essa comida com o intestino mais eficiente por causa da polimorfina e ganhar massa muscular muito mais rápido, indo direto para o músculo que ela quer aumentar. Então, dominar essa droga e essas autocirurgias plásticas é a parte mais difícil e dolorosa do treinamento e é onde muitas das aspirantes morrem, porque não é fácil e tu tem que ter uma genética que aceita a droga. Tem pessoas que vão ter reações adversas gravíssimas e morrer. Então, aliás, vou falar só dela agora. Por que a maioria do pessoal que é recrutado para esse templo é mulher? Porque é muito difícil um homem se adaptar à polimorfina. Alguns na história do templo até conseguiram, mas eles são bem menos eficientes. Eles vão precisar de doses maiores, eles vão ter mais efeitos colaterais e o resultado é mais lento do que nas mulheres. Então, tu vai só ver casos dos assassinos mulheres hoje em dia, porque é muito mais eficiente. E além do treinamento para aguentar essa droga, elas também treinam muito o combate corpo a corpo e utilizar vários objetos como arma numa situação de necessidade, porque nem sempre, quando elas estarem infiltradas, elas vão poder usar os equipamentos padrões. Elas podem, às vezes, precisar usar um utensílio de cozinha, como uma faca, um garfo, ou utilizar um vaso para quebrar ele e transformar ele num chive e cortar o seu adversário, o seu alvo. Então, nem sempre elas vão estar equipadas com as armas delas. E uma tática bem legal que elas fazem é usar a polimorfina para criar pequenas bolsas de pele dentro do seu corpo, onde elas conseguem levar escondidas, assim, agulhas com veneno, coisas que tu não iria considerar uma arma, mas que na mão de uma Cálidos é perigosa demais, assim. E além de serem especialistas em desarmar os oponentes. Vamos lá? E qual é a especialidade delas? Elas têm infiltrações prolongadas, assim. Elas vão pesquisar os trejeitos, o perfume, o cheiro, todas as coisas de um indivíduo e tentar impersonar aquele indivíduo. Claro que vai, assim, dependendo do grau e do nível do indivíduo, elas vão fazer diferente. Por exemplo, ela quer se infiltrar num palácio. Ela vai pegar um funcionário desse palácio de baixo escalão, que ninguém se importa muito, que não tem muitos amigos, que mora num local pobre, que quase não tem família, e ela vai dar um jeito e transformar o seu corpo naquela pessoa. Não importa se quem ela se transforma é homem ou mulher, ela consegue transformar nos dois. E usando a polimorfina. E normalmente ela dá um jeito de se livrar do corpo. E ali no palácio ela pega as informações que ela precisa. Quem tem contato com quem é amigo de quem é mais próximo do alvo dela que ela tem que se infiltrar. Então ela vai pegar, digamos, o alvo é casado. Ela vai pegar a mulher ou um filho dessa pessoa e vai dar um jeito de eliminar e transformar naquele corpo e mandar uma carta de resignação desse funcionário, porque um parente distante ficou doente, eu tenho que cuidar dele, infelizmente eu tive que ir embora às pressas, para cortar as pontas soltas. E é possível que ela faça, ela envenene um parente distante daquele funcionário inicial só para mostrar que é verdade. E beleza, agora que ela está próximo do seu alvo, ela pode pegar as informações que ela quer, porque ela está ali de confiança, às vezes o alvo vai falar para ela as informações sem saber, ou ele vai passar os códigos e coisas assim de documentos secretos ou de algo que ela precisa capturar. E se ela julgar que o alvo é perigoso demais para ser mantido vivo, como por exemplo, se ele realmente faz parte de um culto do caos, ela vai descobrir tudo que ela pode sobre o culto e eliminar o alvo ali mesmo.
E elas são extremamente eficientes. E como elas copiam muito os trejeitos, os hábitos, as pessoas que estão ao redor não sabem distinguir se é ou não é uma Cálidos. Assim, e tu não consegue tirar a verdade delas. Assim, ela vai representar aquela pessoa e ela vai jurar até a morte que ela é aquela pessoa. E tu não vai conseguir diferenciar a verdade ou não até teu pescoço estar cortado ou não, se realmente não era Cálidos em primeiro lugar. E além de exterminar, assim, de se infiltrar em seres humanos, elas também podem modificar o seu corpo, claro, às vezes com a ajuda de algumas cirurgias mesmo, para personificar aliens, como os Tal, por exemplo, que é para elas o mais fácil para personificar é os Tal, porque os Tal são parecidos com o ser humano na aparência e no porte físico. Elas também podem personificar orcs, só que aí é um pouco mais difícil, porque eles são muito mais fortes, então ela vai precisar ter muita proteína, então vai ser uma mutação mais difícil e vai alterar um pouco o tamanho do corpo, que também faz o processo ser muito mais doloroso, mas não impossível. E ela poderia personificar um Eldar. O Eldar, os elfos do futuro, eles não é tão fácil quanto parece, porque a forma física deles é uma coisa, mas a graça, o movimento, a comunicação de um Eldar, um ser humano vai ter muita dificuldade para copiar, porque eles são uma espécie criadas à perfeição pelos antigos e os seus músculos são mais finos, mais eles não andam, eles flutuam no ar, assim, eles se mexem, é perfeito o movimento deles, é uma graça que uma bailarina profissional não conseguiria, assim. Então, o seu jeito de movimento, de falar, aliás, eles não conversam entre si, eles usam exclusivamente linguagem corporal ou até telepatia. Então, um movimento simples da mão, uma mudança da postura, para um Eldar já explica um para o outro o que eles acham, pensam ou querem. Aliás, quando eles tentam conversar com um ser humano, eles falam como se fosse a gente falando com um cachorro, assim, tipo, oi, bom dia, Monkey. Então você quer ajudar, né? Que legal! Eles tratam a gente como um bebê, ou quase que um cachorro mesmo, assim. Porque além de se considerar superior no 40.000, eles realmente são biologicamente mais avançados do que os seres humanos. Então eles consideram a gente só uma raça atrasada no tempo e na evolução, mas já foram feitos, aliás, o Eldar e o Império Humano tem alguns contatos de, não vou dizer amizade, mas meio que de colaboração contra inimigos comuns em algumas situações. E é para isso que, assim, para Cálidos eu acredito que não seria uma boa ideia tentar interpretar um Eldar por causa do estilo corporal deles. Teria que ser uma Cálidos muito habilidosa para conseguir isso. E os equipamentos, o que elas usam assim que diferenciam ela de um infiltrador normal só com a polimorfina? Eles não vão mandar elas de mãos vazias, né? Assim, todo aquele treinamento elas têm que ter um jeito de matar o seu inimigo. E elas têm uma Phase Shard, Catan. Catan, no caso você deve lembrar dos Necrons, é aqueles malditos vampiros de estrela, é um ser quase que do imaterial. É o mesmo material que faz a espada delas. Essa espada ela aparece e desaparece conforme o desejo do seu usuário. É uma tecnologia dos Necrons, isso, que foi roubado há muito tempo, provavelmente de um mundo tumba deles, e que conseguiu ser reproduzida pela Cálidos e continua até hoje no templo. Essas espadas, como elas são feitas de um material que é do outro lado, basicamente é magia pura, elas cortam qualquer metal e qualquer coisa do nosso mundo. Então a armadura é inútil contra essa espada. Então, além de penetrar armaduras, elas cortam limpo pelo osso, pela carne, de qualquer coisa com isso. É muito eficiente. E a única coisa que não mata
é um Catan. Se ela tentar matar um Catan com essa arma, o Catan vai absorver o material de volta para ele. O que aconteceu uma vez na história. Então, se eu ganhasse R$1 para cada vez que isso acontecesse, eu teria R$1. Mas a cara de bosta que ela deve ter ficado quando ela tentou matar um aspecto do Catan e a arma dela foi sugada para dentro dele, não tem preço. Elas usam várias lâminas envenenadas, várias cepas de bactéria inativa, que elas mantêm em vesículas dentro do corpo dela e que, se necessário, elas gospem e utilizam elas como arma. Elas também têm uma arma avançada chamada Neural Shredder. O Neural Shredder é uma arma psíquica que ela afeta o sistema nervoso da vítima e, no melhor dos casos, tu vai ter uma crise convulsiva e ficar em coma por algumas horas. No pior dos casos, ela vai derreter o teu sistema nervoso central e tu vai ficar paralisado pro resto da vida ou morrer porque prejudicou a inervação do diafragma ou do coração e tu morre. Então, é uma arma bem terrível, ainda bem que ela tem curto alcance, pelo menos, mas ela pode atingir vários inimigos de uma vez. E nas mãos de uma Cálidos, qualquer objeto pode ser letal. Se tu pensa, um garfo, se tu enfincar no peito de uma pessoa, provavelmente não vai penetrar muito fundo e não vai matar, mas ela enfinca na carótida do alvo e faz ele sangrar até morrer. Um relógio assim um pouco mais pesado não é uma arma eficiente, mas se ela acertar com força na tua nuca, tu vai morrer de hemorragia intracraniana. Ela consegue utilizar vários objetos como armas, então qualquer coisa na mão delas é um perigo. E a sua roupa, não pergunte de onde veio a inspiração da roupa delas, porque vem de uma lore bem antiga de um pessoal que gostava de umas coisas meio estranhas. Então não sei se você percebeu que a roupa delas é meio esquisita, mas na lore a roupa delas também tem habilidade de camuflagem, então elas conseguem se camuflar com o ambiente, principalmente na escuridão, e sumir em plena vista. Além de detectar sensores. Se tem um sensor de calor, de som, ou de luz, ou de movimento, a roupa avisa para ela que tem um sensor próximo. E quando ela caminha ou se movimenta, a roupa ajuda a abafar os sons feitos pelo corpo. Isso deve ajudar quando ela tentar mudar o corpo com a polimorfina. E elas são efetivas muito. Como eu falei, elas não são só assassinas. Elas servem, vamos supor, um governador está desviando impostos. Ela vai descobrir as provas para isso, que permite que esse governador seja levado à justiça. Existe uma suspeita de um culto ao caos. Se tu mandar uma força policial dos custódios, não vai, o culto vai perceber e vai fugir. Então, eles vão ser bem menos suspeitos de um do próprio culto, que sempre esteve ali com eles, que é o cara, porque eles juram de pé junto que aquele ali é o cara, mas na verdade é uma Cálidos que matou e tomou o corpo dele, aliás, ele transformou o seu corpo idêntico àquele ali. E aí ela consegue descobrir quem são os líderes do culto, o que eles pretendem fazer, que geralmente é invocar as criaturas do imaterial para o mundo real, e elimina o mal pela raiz. Então elas têm várias utilidades, não só de assassinar, mas também de prevenir grandes calamidades no Império. Então, espero que isso te ensine alguma coisa. Fique de olho se seus parentes próximos não estão agindo um pouquinho mais estranho e se eles têm uma espada de um maldito Catan no quarto escondida. Bem, vejo vocês na próxima. Até mais e o Imperador protege.